Olá, queridos irmãos, eu quero desejar a todos um feliz sábado na paz do Senhor Jesus. Aqui é o seu irmão em Cristo, Josemar Gomes. Estamos, pela graça de Deus, começando esta transmissão. Eu gostaria de saudar a todos os nossos amigos internautas que estão ligados conosco, estão assistindo essa transmissão. E nós vamos ler na palavra de Deus o que encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 15, e o versículo 26, e também versículo 26, diz assim: E disse: Se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à tua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os teus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Amém? Nós vamos neste momento nos colocar de joelhos perante a face do nosso Deus, e vamos pedir a direção para essa transmissão, para essa live, onde estaremos trazendo esclarecimentos aos nossos irmãos reformistas sobre esta pandemia, sobre o coronavírus, e vamos esclarecer para que todos estejam em paz, em segurança, e também mantenham aí total tranquilidade. Vamos nos ajoelhar na presença de Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade de poder estar transmitindo esses esclarecimentos aos nossos queridos irmãos que estão conectados conosco pelo canal Jovens Reformistas do Brasil e também Reforma Web TV. Abençoe-nos nessa transmissão, que o teu Espírito esteja atuando grandemente, para que esta grande pandemia que tem assolado a humanidade não venha afetar a nossa fé, não venha afetar a nossa espiritualidade, e que possamos entender que o Senhor está no controle das nossas vidas. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A gente vai a um breve intervalo musical e na sequência a gente volta trazendo mais informações para você. Daqui a pouquinho a gente volta.
esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Estamos de volta aqui pelo canal Jovens Reformistas do Brasil e Reforma Web TV. Queremos desejar a todos que a paz de Deus esteja reinando em cada coração nesta hora. E nós estamos fazendo essa transmissão aqui direto da Igreja de Cascadura, no Rio de Janeiro, e queremos saudar a todos os queridos irmãos que estão conectados conosco, e queremos dizer que você pode participar conosco desta programação. Hoje é uma programação toda especial, voltada aí à prevenção ao coronavírus, Covid-19. E hoje nós temos a presença aqui do Dr. Carlos Henrique Pedrazas, e ele estará conosco na programação de hoje, e você também pode participar. Eu quero passar o telefone aqui do nosso canal, que é o canal Reforma Web TV. Você pode entrar em contato conosco e mandar também a sua pergunta aqui para que nós possamos responder ao vivo a sua pergunta, para que você tenha aí total esclarecimento. Anote o número 21 9 7903 6653. Código de área 21 97903 6653. E você está vendo também aí na sua tela o QR Code. Se você quiser se inscrever no nosso canal, é muito fácil. Se você tem aí no seu smartphone, no seu celular, leitor de QR Code, você pode direcionar para que dessa forma você possa se inscrever no nosso canal de maneira muito simples. É só você apontar o seu celular e ele já estará direcionando para que você possa se inscrever no nosso canal. Pois bem, eu quero já aproveitar a oportunidade aqui e saudar o meu querido amigo, meu irmão em Cristo, também o Dr. Carlos Henrique Pedrazas. Boa noite, Dr. Carlos, um feliz sábado para você. Boa noite, Josemar, um prazer estar com você aqui, com a equipe aqui dos Jovens da Reforma Web TV, e participando desse assunto que está na moda agora, e um assunto não só na moda, é um assunto importante, um assunto dramático, né? Mas que nós devemos tentar achar a melhor maneira de passar por essa tempestade. Muito bem, é importante salientar aos nossos queridos amigos, irmãos em Cristo, que a prevenção sempre é o melhor remédio. E diante das notícias que nós sempre vemos, ouvimos, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pela mídia, pela própria televisão, é importante, Dr. Carlos, alguns esclarecimentos, porque, claro, é um vírus que deve-se ter uma precaução, deve-se ter um cuidado, mas também nós não precisamos entrar em pânico, né? Porque muitas vezes as notícias sensacionalistas acabam fazendo com que as pessoas fiquem, assim, entrem em pânico, fiquem com medo. Hoje mesmo eu estava no supermercado e o supermercado estava muito lotado, as pessoas estão assim com medo que vai faltar comida, mas podemos ter certeza que Deus está conosco, e o propósito dessa live é exatamente fazer com que você, amigo internauta, você, irmão em Cristo, também esteja bem informado a respeito do Covid-19, o coronavírus. Então nós já vamos aproveitar aqui, doutor, eu queria que você desse assim um breve panorama para os nossos amigos
né, do que se trata o coronavírus. Nós sabemos que as estatísticas aí são bastante alarmantes, principalmente na China. A China hoje ela já está praticamente controlada, a pandemia, mas nós sabemos que hoje o surto muito forte está na Europa, principalmente ali na Itália, né? Mas nós não gostaríamos de nos deter muito na questão assim das estatísticas, porque isso está muito proeminente nas redes sociais. Eu queria que o doutor explicasse um pouquinho para os nossos queridos ouvintes e amigos internautas que estão nos assistindo, o que é o coronavírus, como surgiu, né, como que esse vírus se originou e hoje tem assolado a humanidade. Na verdade, o coronavírus é um vírus, né, que é chamado de corona por causa da sua estrutura espacial. Então, ele na sua superfície, ele tem algumas características que lembram, na microscopia eletrônica, várias coroas, né? Então, por isso, coronavírus. Coronavírus ele já foi descrito desde a década de 60. Então, não é um vírus novo. Na verdade, ele é um vírus bem antigo, mas que nós descobrimos na década de 70. E na verdade, é um vírus que ele afeta animais. Ele não é um vírus humano. Por exemplo, o VSR, que é o vírus sincicial respiratório, o vírus influenza, né, são vírus humanos, para o ser humano, né? Então ele já está adaptado ao ser humano. O coronavírus, ele está adaptado aos animais. E o problema todo é que o coronavírus, então, chega um momento, e agora não é a primeira vez, que ele sai do corpo de um animal para infectar um homem, né? Então, e aí o homem, como ele não está acostumado a esse tipo de vírus, então ele vai, em quase todos os casos, ter a doença, né? Então, o coronavírus é basicamente isso, né? Se a gente for ver no passado, um passado até recente, nós tivemos aí a epidemia do SARS, né? A epidemia do MERS, né? O SARS também era um coronavírus, foi na China, originário pelos gatos, uns gatos selvagens, né? No ano 2002, 2003, tivemos também o MERS, coronavírus, né? Que surgiu na Arábia Saudita, no Oriente Médio, no ano de 2012, e agora tem o Covid-19, né? Que ele é muito parecido com o SARS. Se a gente for ver a sua estrutura genética, né? Ela é cerca de 79% semelhante ao gene do SARS, e o Covid-19 ele é cerca de 96% semelhante ao coronavírus do morcego. Não posso dizer que veio do morcego, mas assim, é um dado interessante, né? E é importante também dizer que não existem só esses coronavírus, né? Existem alguns outros já descritos, que, se eu não me engano, são 8 ou 9 coronavírus, né? Tipos e subtipos, né, de coronavírus, sendo que esses que eu falei, SARS, MERS e o Covid, né, que é o atual, Covid-19, eles levam a uma síndrome respiratória aguda, grave, né? Então, os outros dão uma mera infecção de vias aéreas superiores, né? E esses não, esses já dão uma síndrome respiratória aguda grave, ou seja, pega vias inferiores, basicamente pulmão. Diante desse contexto, doutor, nós poderíamos dizer, por exemplo, você falou, né, que veio de um animal. Hoje as estatísticas, os próprios médicos, eles falam que isso não é transmissível, ou seja, não passa para os animais. Como nós podemos entender isso, sendo que veio dos animais e hoje isso não passa, ou seja, a mutação que ele teve, isso faz com que ele não passe para os animais também? Não, é um vírus de animal. Então, na sua essência, ele é do animal. Então, eu entendo, né, que assim como nós pegamos, o animal pode pegar. Agora, eu não tenho a expertise, né, para dizer para vocês que animal, se um animal doméstico pode pegar, eu não saberia te responder dessa maneira, mas o que a gente sabe é que veio de um animal, porque o coronavírus é um vírus tipicamente de animal, originariamente de animal, e infectou um homem.
Tá? E aí, esse coronavírus, ou esses que a gente descreveu, que já foram isolados em ser humano, eles conseguiram, de alguma maneira, e a gente fala de alguma maneira, prováveis mutações, né? Conseguiram, de alguma maneira, passar de homem para homem. Porque normalmente era o animal passando para o homem. E, de alguma maneira, a gente passa de homem para homem, e aí faz essa disseminação toda e essa pandemia. O que mais tem assolado as pessoas, e nós sabemos, como você mesmo mencionou, esse vírus não é um vírus novo. Mas o diferencial é que este Covid-19, então, ele tem uma proeminência muito maior na questão de causar falta de ar e tal. Então, quer dizer, a diferença dele seria essa. Sim. Podemos dizer assim, talvez seria um vírus um pouco mais fraco e agora está vindo um pouquinho mais forte e podemos dizer até letal, né, devido às mortes que tem causado. Ele tem uma subfamília de balano coronavírus, se eu não me engano são 3 ou 4 famílias né? E aí esse coronavírus, ele, se eu não me engano, pertence a balano coronavírus, alguma coisa assim, começa com B, né? E aí tem várias outras famílias, então tem vários coronavírus, e esse é um grave, é um que no ser humano causa doença grave, doença que mata, doença que... O SARS matava jovem também, não matava só idoso não. Então, assim, na verdade tiveram mutações, e as mutações sempre ocorrem, né? Por isso, inclusive, a importância, né? Eu quero até aqui frisar a importância da vacinação para a gripe, né? Que está começando agora a campanha, para a gente... Porque quem vacinou para a gripe do ano passado não está necessariamente imune à gripe desse ano, porque o vírus sofre mutação. E é muito importante dizer que se você vacinar para a gripe desse ano, você vai ficar... ter uma defesa à gripe, né? Só que não ao coronavírus, né? Que isso fique bem claro. O coronavírus ainda não tem vacina, né? Muito bem. Você pode participar conosco, viu? Nós estamos aqui interagindo com o Dr. Carlos, mas você também que está aí do outro lado, pode também entrar em contato conosco pelo 97903-6653. Tá bom? Você pode mandar sua perguntinha aqui para o Dr. Carlos e com certeza nós teremos o maior prazer de responder aí a sua pergunta. Eu queria também aproveitar e mandar um alô para os nossos amigos internautas e também fazer uma outra perguntinha aqui para o doutor. E claro, você também pode fazer a sua pergunta. Pedir que o Edson passe para nós aí a próxima pergunta. Como se dá a transmissão? Nós sabemos que a transmissão, esse vírus ele é muito fácil de ser propagado. Então é importante esclarecer os nossos ouvintes de como que se dá essa transmissão, doutor, porque sabemos que é pela mão, né? O vírus ele pode ficar em superfícies também. Então eu gostaria que o doutor esclarecesse para os nossos amigos, nossos irmãos, como que se dá exatamente a transmissão do Covid-19. Esse é um ponto muito importante, porque essa é a melhor maneira de você prevenir o contágio, né? A transmissão ela é basicamente por gotículas, né? Ou seja, a saliva, né? Os fluidos, nariz, olho, boca. Só que não é apenas a gotícula em contato direto com o seu olho, boca, não. Então, uma gotícula, se ela cai, né? E eu peguei aqui uma imagem, se ela cai numa superfície de plástico, eu peguei aqui uma referência do Journal do Hospital Infectology de 2020, né? Ela fala assim, olha, se cair numa superfície plástico, ele dura 5 dias. Isso foi um espanto para mim, porque eu achei que durava bem menos. Se cair numa superfície de alumínio, ele pode durar de 2 a 8 horas. Se cair no papel, dura de 4 a 5 dias. Então vamos lá, alumínio. Estamos no ônibus. O ônibus tem os pegadores que são de alumínio. Alumínio ou aço, inox, não sei. Aqui fala aço, 48 horas. Então lá eu acho que é aço, né? O pegador do ônibus. Aí tem um revestimento, parece que de plástico, né? Bem, alguns têm, outros não. Bem, se for de aço, ele vai durar 48 horas. Então uma pessoa com a mão suja, ou que tossiu, ou espirrou, né?
aquelas partículas, né, atingiram, o vírus atingiu esse aço, e você tem até 2 dias, se tocar naquele local contaminado e levar aquela mão ao rosto, olho, boca, nariz, você se contagia. Então, a transmissão não é só o contato direto entre saliva e olho, nariz e boca. A transmissão é também por esse contato indireto. Isso é muito importante. Por isso, a necessidade do gel, do álcool, né? Que pode ser em gel, pode não ser em gel, tanto faz. E não precisa nem ser álcool. Pode ser sabonete, pode ser sabão, pode ser degermante, clorexidina, solução alcoólica. Tudo isso vai proteger a sua mão. E por que a gente fala mão? Porque ninguém encoça o olho com o cotovelo. Então as pessoas, elas levam a mão inúmeras vezes por minuto, instintivamente, sem pensar. Então é muito importante a lavagem de mãos, tá? Muito importante. O coronavírus, a gente tem falado, a mídia tem falado isso, uma distância segura seria 1 metro a 1,5 metros. Então, eu de você estou numa distância segura. Então, eu estou bem confortável aqui. Até por isso, doutor, talvez alguém pergunta assim, mas vocês não estão usando máscara, né? Isso. Qual é o mito da máscara? Porque também eu entendo que a máscara é um elemento de proteção, mas ela também tem uma durabilidade, né? Você Sim. ficar com a máscara o tempo todo, não quer dizer que você vai estar 100% imune também, né, doutor? O que o fabricante nos fala, né, é que a máscara comum, que é a máscara cirúrgica, ela dura 4 horas. Aquela máscara branquinha comum. A N95 tem a FSS5, a N95 dura 12 horas, mas ela é bem sufocante. E se você quer se proteger mesmo, só a máscara não serve, porque a máscara ela protege nariz e boca, mas os olhos estão expostos. Então o certo seria máscara e óculos, aí você está se protegendo. Bem, aí vai dar... Bem, eu não faço isso, claro, se eu tiver que chegar a menos de 1,5 metros de alguém, é muito interessante eu fazer isso, tá? Agora, a máscara, por outro lado, ela impede que uma pessoa com tosse transmita os seus perdigotos para outra pessoa. Então, doutor, seria mais interessante uma pessoa que está tossindo, está com sintomas, usar, e não uma pessoa que não tem nada para se prevenir. Não sei se seria o coerente. Eu vi, por exemplo, hoje no mercado, uma pessoa que estava com aquela máscara simples, mas existe umas que tem um filtro também, né? Tem diferença ou pode ser qualquer uma já vai estar prevenindo? A máscara simples, que é a máscara cirúrgica que a gente fala, ela dura 4 horas. Todas previnem, tá? Todas previnem. Ela filtra, né, o ar expelido. Então acaba que todas previnem. A N95 dura 12 horas e se uma pessoa está com tosse, né, ou se ela fala cuspindo, tem gente que fala cuspindo, né? Ela tem que usar máscara. Ou a gente tem que se afastar de uma pessoa dessa. Se eu vejo uma pessoa tossindo, eu não vou ficar perto dela, porque eu estou me expondo, né? É claro que aí tem o critério do paciente assintomático e tal, mas a gente fala depois sobre isso. Claro. Nós queremos agradecer a todos que estão conectados conosco. Nós temos também irmãos de Imbariê. Tem uma perguntinha da Ellen, e nós vamos responder essa pergunta e nós já vamos a um intervalinho musical. Quero mandar um alô para os irmãos lá de Imbariê. A Ellen, ela faz a seguinte pergunta: quem já pegou uma vez, pode pegar de novo? Eu até estava lendo um artigo sobre essa pergunta, e parece que uma pessoa na China que já tinha recebido alta do hospital, parece que pegou de novo, parece que deu positivo novamente. Então, quer dizer, até que ponto, doutor, a gente tem assim algo concreto a respeito disso? Olha, se você pegou, você não pega de novo o mesmo bicho. Se ele sofreu uma mutação, aí já é outro. Aí você pode pegar de novo. É isso que acontece com as nossas gripes aqui, que todo ano tem que tomar vacina. Ano passado você pegou,
e esse ano o vírus é outro. Aí você pode pegar, não é de novo, é pegar outro vírus, é uma nova infecção, né? Agora, é muito importante dizer que, será que a pessoa que pegou de novo tinha? É muito importante isso, porque hoje em dia, aqui a recomendação do Ministério da Saúde, que é até um pouquinho diferente da OMS, é que se faça o teste apenas nos pacientes graves. Essa é a recomendação de hoje. Se não me engano, desde sábado ou sexta-feira, estava com essa recomendação. Então, será que você teve? A gente não sabe, não foi feito o teste. Então, de repente, você teve uma síndrome gripal, que cursa com tosse, coriza, febre, prostração, muitas vezes corpo cansado, corpo doído, né? Vontade de ficar na cama o dia inteiro. E aí você entra em isolamento, pelo risco de ser, pela possibilidade de ser o coronavírus, dada a pandemia, mas na verdade você não teve coronavírus. Essa pessoa que entrou em isolamento, ela sai depois do isolamento crente que não vai pegar coronavírus, mas ela não teve coronavírus, então entrou em contato, pegou. Você entende? Então é muito importante isso. Outra coisa que é importante ser dito é que a China, ela está apreensiva, isso a gente vê pelos meios de comunicação, porque lá está acabando. E o coronavírus isolado na Europa, em alguns países europeus, já era diferente. Então, em tese, se esse paciente com coronavírus novo, né, volta para a China, de repente ele pode infectar todo mundo de novo. Então, na essência da resposta, quem teve uma vez a infecção pelo coronavírus, não vai ter de novo. Só se for um outro coronavírus ou se for um outro vírus. Pode ser o Corona 20 daí, né? Pode ser o 20. Covid-20. Ok, nós vamos um intervalinho e a gente volta na sequência aí, trazendo mais esclarecimentos para todos os nossos amigos, irmãos internautas que estão conectados conosco. Queremos desejar a todos um feliz sábado e que a paz de Deus esteja reinando em cada coração. Em sacrifício, o sangue deu, como um cordeiro, Cristo morreu. Quando o pecado separou, seu sacrifício me livrou. O meu salário é morrer, mas Jesus veio para eu viver. Só pelo sangue que derramou, Cristo Cordeiro me livrou. Quero que Deus transforme o meu coração e que me torne em morada para si.
Estamos de volta aqui com a nossa transmissão pelo canal Reforma Web TV e hoje temos o privilégio de ter aqui a presença do Dr. Carlos Henrique, ele que é médico também, tem uma especialização em nutrologia e hoje está trazendo orientações de suma importância relacionado aí ao Covid-19, o coronavírus. E você acabou de ouvir aí com o quarteto Luz a música Santuário. Que Deus abençoe a sua vida. Pois bem, doutor, nós vamos continuar com a nossa entrevista, com nossos comentários. Eu queria que você salientasse, tem mais algum ponto importante dentro da questão prevenção e também evitar aí o contágio? Na verdade, a gente tem aí sobre a transmissão um dado importante a ser falado, que a transmissão é principalmente quando os sintomas existem. Então, se uma pessoa entrou em contato, contraiu a doença, o vírus, né? Ele vai contagiar outra pessoa, principalmente quando ele começar a ter sintomas. Sintomas são basicamente febre, tosse, que seriam os mais comuns, né? Pouca coriza, uma tosse mais seca, e depois pode evoluir para falta de ar, etc. Muito se falou sobre as crianças serem assintomáticas, né? O assintomático, teve um momento que eu falei, não sei se foi sábado passado ou algum outro dia, que o assintomático ele não transmite. Não é que ele não transmite, né? É que ele tem baixíssima transmissão. Ele pode transmitir. E se você pensar que se eu estou a 1,5 metro de distância de uma pessoa que é assintomática, eu contrair a doença seria uma raridade, né? Agora, uma criança que fica sempre no colinho do vovô, né, recebendo carinho dos seus cuidadores, né? Então, ela está em contato direto, próximo, e aí sim, ela vai transmitir, mesmo sendo assintomático, porque o assintomático ele tem uma baixa carga viral, e às vezes até pode ter uma carga viral maior, mas a transmissão é muito menor num paciente que seja assintomático. E um infectado, ele vai transmitir para cerca de 4 pessoas, né? Então, por isso se fala numa progressão geométrica na evolução epidemiológica da doença. Doutor, eu queria que você frisasse um pouquinho, por exemplo, nós salientamos aí, né, a questão do aperto de mão, né? O nosso foco hoje com essa live é exatamente orientar mais nesse foco, a prevenção, né? Trabalhar mais dentro desse contexto aí. Qual seria o método correto? Obviamente, aperto de mão. Não pode. Zero. Né? Mas qual seria o método correto para a gente estar lavando bem as mãos? Porque não é simplesmente você lavar ali, você já falou água, sabão, mas tem alguns detalhes importantes, né? Porque às vezes você lava, mas não faz aquela lavagem 100%, né? Alguém já comentou que tem que lavar entre os dedos. Sim. E tal. Tem alguns segredinhos. Eu gostaria que o doutor salientasse isso pra gente. É complicado explicar falando, né? É complicado explicar falando. Mas existe uma técnica para ensinar os estudantes de medicina a lavarem bem as mãos, que é tampar o olho, né? Então põe um tapa-olho e suja a mão dele de tinta. Quer dizer, ele põe a mão e aí, quer dizer, ele tem que lavar a mão dele até sair tudo, sem olhar. Então ele vai entre os dedos, no polegar, né? Quer dizer, na unha, quer dizer, ele vai em tudo. E aí depois tira o tapa-olho e aí você vai ver se você lavar a mão direito ou não. Se ficar a marca de tinta ali porque não lavou. Muito bem. Então é muito importante lavar de mão. Esse também é uma prevenção, né? Sim. Agora, doutor, nós queríamos falar sobre o tratamento. Existe, por exemplo, algum tratamento específico? Eu recebi algumas mensagens nessa semana a respeito do ibuprofeno, né? Que é um remédio químico que se usa para minimizar os efeitos. Existe algum outro medicamento para se tratar o Covid-19? Na verdade, o ibuprofeno é contraindicado. O ibuprofeno é um anti-inflamatório do grupo dos anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, ele diminui o processo inflamatório, acaba diminuindo os sintomas dolorosos, né, de dor, álgicos, né, e ele acaba controlando a febre, né. Ele não é um bom antipirético,
mas ele, de certa maneira, ele ajuda a controlar a febre. Mas ele é contraindicado. Né? Então, ele é contraindicado porque se viu que alguns pacientes pioravam, tiveram piora no uso de ibuprofeno. Então, se a gente suspeita de coronavírus, o médico tem que recomendar o não uso do ibuprofeno. E aí os da família, né? Ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida, etodolaco, e aí tem vários. Diclofenaco, e obviamente os corticoides jamais também, né? Que seria dexametasona, prednisolona, hidrocortisona. Eu recebi aqui, doutor, uma mensagem, né? E as mensagens, às vezes, a gente tem que filtrar muita coisa, né? Mas dizia assim, ó, segue os nomes dos produtos com ibuprofeno, que não se deve fazer uso em caso de suspeita do coronavírus. Advil, Alivium, Buscofen, Buscopan, Algiflex, Ibuprofen, Algireumatril, Nurofen, Spidofen e Buflex. É mais fácil de dizer o que pode. Então porque, aqui só tem poucos. O que pode. Se você está com dor e está com febre, você vai usar paracetamol e dipirona. Pronto, acabou. Esse é o tratamento alopático, né? Agora, quando é controle de sintoma. Ele não trata. Ele não vai curar nada. Ele só vai fazer você sofrer menos. Tá? Então, mas tem que usar. Tem que usar porque você ficar com febre não tem porquê. Né? Isso aí faz até mal. Agora, eu quero fazer uma pergunta muito interessante, doutor, dentro desse contexto que nós estamos abordando hoje. Coronavírus versus vegetarianismo. Tem alguma coisa a ver? Porque eu estava vendo algo, eu não sei se poderíamos comparar, né? Por exemplo, China, população aí com 0,77 de vegetarianos, ou seja, é um número muito pequeno em relação ao número de habitantes, né? E lá eles comem de tudo, né? Eles transigem com tudo que está lá em Levíticos 11. Come, né? Tudo e de todo jeito. Agora me chamou a atenção, por exemplo, a Índia é um país que predomina muito, 40% da população indiana é vegetariana. E lá eu achei interessante, o número de infectados apenas 83. Isso é uma mera coincidência ou tem a ver a questão do vegetarianismo? E aí eu já queria fazer uma pergunta para o doutor. Por exemplo, vitamina D... algumas pessoas falam que tem que aumentar a imunidade. A gente sabe que, obviamente, os velhinhos que estão numa fase que a imunidade já está mais baixa, o metabolismo mais lento, a pessoa ela tem uma propensão maior a ter o Covid-19, desenvolver, né, e até morrer. Mas tem algum paralelo, tem alguma ligação com isso? Para a gente dizer que tem, serão necessários estudos que comprovassem essa proteção do vegetariano e vegano. Na verdade seria até o veganismo, mais do que o vegetarianismo. A gente não tem esse estudo que comprove isso, tá? O que a gente tem são estudos observacionais. Estudos observacionais é assim, a pessoa faz exatamente o que você falou. China, muito carnívoro, pouco vegetariano, muito infectado. Índia, muito vegetariano, poucos infectados. Então, quer dizer que ser vegetariano, você está protegido. É muito superficial. Essa informação é muito superficial. E ela é facilmente derrubada, essa opinião. Tá? O que a gente sabe é que, para qualquer doença infecciosa, você precisa do agente agressor, e você precisa do hospedeiro. Se o hospedeiro ele está preparado, né, ele está preparado para combater um agente agressor, a doença não vai ser tão grave assim. Né? A gente tem uma certa, não é uma proteção, não é que o vegetariano seja mais protegido. E aí eu vou te dar hipóteses que não necessariamente têm uma comprovação científica clara. Tá? As hipóteses são o seguinte: a pessoa que come carne, tanto a carne quanto o leite, são alimentos pró-inflamatórios. Por que são alimentos pró-inflamatórios? Porque são alimentos que não são proteínas bem diferentes,
são proteínas de difícil digestão, são proteínas, mais alérgenas, e isso sim tem comprovação, tá? O grupo da alergia alimentar trabalha muito bem nesse quesito, né? E trabalha, eu digo, no sentido da pesquisa. Então, são alimentos pró-inflamatórios. E os alimentos pró-inflamatórios, eles já aumentam o seu grau de inflamação e diminuem o seu poder de resposta. É mais ou menos isso. Então, o seu corpo, ele passa a ser um meio ambiente favorável para o crescimento do agente agressor. Isso não quer dizer que uma pessoa que é vegetariana está livre de pegar o Covid. Jamais. Né? Não pode, seria uma leviandade eu falar isso, né? Mas, assim, se nós podemos dizer que talvez no vegetariano, eu digo até provavelmente, né? No vegetariano, ele tem uma doença mais branda. O que a gente sabe de vegetarianismo e veganismo é que as pessoas que optam a abstenção do alimento carne, elas têm menos doenças cardiovasculares, elas ficam menos doentes em relação a doenças crônicas. Isso aí tem trabalho que mostra. Mas em relação ao Covid, provavelmente, possivelmente, elas podem ter uma resposta para ter uma doença menos agressiva, pelo simples fato de ter um meio ambiente já preparado para combater um agente agressor. Muito bem, nós vamos ao intervalinho, vamos ouvir mais um belo hino, e nós queremos oferecer para todos os nossos amigos e irmãos, especialmente para nossa querida irmã Rosiane, e também o meu querido irmão José, que estão ali em Nilópolis também, assistindo. Uma alusão para vocês, um feliz sábado, que Deus abençoe. E também quero mandar um alô para os nossos irmãos do grupo Nos Umbrais da Eternidade, que também estão conectados. Dê o seu alôzinho para a gente, ficaremos felizes aí com a sua participação. A gente volta na sequência, vamos ter um intervalinho musical e depois mais informação para você. Não sai daí. Da minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Ferrolhos nem portas
que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem, e escudo para os que nele creem, e escudo para os que nele creem. Estamos de volta aqui com a nossa transmissão ao vivo, direto aqui do Rio de Janeiro. E você aí do outro lado, assistindo a nossa programação, prazer enorme estar com vocês. E também prazer estar aqui com o Dr. Carlos Henrique Pedrazas, ele que é médico também, tem uma especialização em nutrologia e está trazendo informações aí de primeira mão para que você aí do outro lado possa estar informado, atualizado e também confiante sobre essa pandemia que tem assolado a humanidade. Doutor, chegou agora aqui um dado muito interessante e eu fiquei muito preocupado a respeito dos dados confirmados do Covid-19 no Brasil. Parece que de ontem para hoje aumentou 45%. Nós já estamos com 900, deixa eu ver aqui o dado mais preciso, 904 casos já confirmados no Brasil. Isso é um dado bastante alarmante, né? Muito, mas já é meio que esperado. Então, se o coronavírus ele tem uma efetividade de cada um infecta pelo menos 4, então, e cada um desses 4, outros 4, quer dizer, é a progressão geométrica, como o pessoal fala, né? Então, ele alastra muito, mas muito rápido. Eu tenho um dado aqui interessante, que isso aqui a fonte grupo médico de WhatsApp, né? É um grupo que é um grupo de profissionais, né? Ou seja, não é um grupo leigo, mas é uma fonte ainda assim de WhatsApp, não falou qual artigo científico, nada disso, em que fala assim, comparando assim a Itália com o Brasil, né? Fala assim, o primeiro caso foi em 30 de janeiro na Itália, Brasil 26 de fevereiro. No 23º dia, 155 casos. No Brasil, 621 casos. E aí, no 49º dia na Itália, 41 mil casos. E 49º no Brasil, não se sabe, porque ainda não chegou. Então, assim, é muito, mas muito alarmante. Então, por isso, as medidas agressivas do governador Wilson Witzel, as medidas também agressivas e bastante, por alguns até inesperadas, do nosso ministro da Saúde, Mandetta, né? Então,
para tentar ao máximo segurar essa pandemia, né, para evitar uma quantidade grande de casos graves. Porque quanto mais gente infectada, mais casos graves. Casos graves são raridade na doença. É importante dizer isso. Casos graves são raridade na doença. Só que se eu tenho... vou dar aqui um dado que eu não sei se é real. Eu vou supor aqui. Vamos supor que nós temos um caso grave a cada 100. Se eu tiver 100, eu vou ter um grave. Se eu tiver 1000, eu vou ter 10 graves. Se eu tiver 10.000, eu vou ter 100 graves. Se eu tiver 100.000, eu vou ter 1.000 graves. Se eu tiver 1.000 graves, alguns deles vão morrer por desassistência. E a pior coisa é perder um paciente, não é porque era paciente grave, é porque não tinha material para trabalhar. E esse que é o receio principal do governo, né? Dos médicos também, obviamente, porque nenhum médico quer perder paciente. Doutor, 45% em um dia, disparado enorme. O ministro, inclusive, da Saúde, ele só prevê uma queda nesse índice a partir de setembro. E nós estamos, obviamente, longe. Então, aonde que a gente está errando? Tendo em vista que todas as medidas, escolas já foram todas encerradas suas atividades, pelo menos por 15 dias, né? Tem se tomado algumas medidas aí realmente de quarentena. Aonde que nós estamos errando com esse aumento? Ou isso é inevitável? No isolamento. A gente vê que também grupos de WhatsApp, pesquisas de internet, né? A gente vê que as pessoas estão indo aos bares, estão indo aos restaurantes. E eu atendi uma paciente de consultório na sexta-feira passada. E ela é dona de restaurante. Ela falou: eu não vou fechar meu restaurante de jeito nenhum. Está lá aberto, quem quiser ir vai. Eu estou torcendo para entrar. Quer dizer, as pessoas ainda não se tocaram da importância do isolamento. Na verdade, esse isolamento que a gente fala, na minha família, ninguém está saindo de casa. Só eu. Hoje minha esposa teve que sair de casa, porque tinha que fazer algumas compras no mercado, repor alguns estoques, né? E aí ela foi para o mercado. Eu orientei, vai de máscara. Ela já usa óculos, então fica de óculos também. E leva um álcool. Aí ela foi sair toda bonitona com bolsa. Eu falei: não leva a bolsa não, para que a bolsa? A bolsa é só mais um local para você encher de possíveis vírus, né? Então, ela deixou a bolsa, levou só o indispensável, a carteira, o álcool e pronto, e foi. Então, assim, se alguém chegar muito perto de você, você se afasta. É simples, né? Se o mercado estiver cheio, sai dele e vai para outro. E quer dizer, são medidas para você tentar se isolar, né? O isolamento pode ser ficar dentro de casa, como é você ficar longe das pessoas, né? Eu oriento assim, a todo mundo que me pergunta, eu falo: idoso tem que ficar em casa. Fim de papo, não tem conversa, é inegociável. Grupo de risco tem que ficar em casa. Grupo de risco: pessoas que usam corticoides sistêmicos, pessoas que usam imunodepressores, pessoas com câncer, pessoas que têm doenças respiratórias, por exemplo, asma, enfisema. Asma o pessoal conhece popularmente como bronquite, né? Então isso é muito importante para você manter o isolamento de certa maneira e a progressão da doença. Muito bem, nós vamos responder mais algumas perguntinhas, além das que nós temos aqui. Queremos mandar um abraço também para a família Mendes, lá, irmão Alexandre, irmã Evelir. A irmã Evelir, ela faz uma perguntinha, ela diz assim: é verdade que gargarejar água, pode colocar ali no Ederson, por favor, saiu da tela. É verdade que gargarejar água quente com sal e vinagre mata o vírus? Não temos evidência científica para isso, Evelir, não temos. Agora, o que se falou do vírus, coronavírus, é que ele morre no calor. Então, pensando assim, gargarejar com água quente mataria, né? Agora, é importante salientar que
quando a gente entra em contato com o vírus, não é um vírus só, é uma multidão de vírus. Então, às vezes você mata lá 10 e passa mais 100, né? Então é complicado. Então o negócio é não deixar mesmo ele chegar perto do olho, nariz e boca. Ele não pode chegar perto, porque se ele chegar, não é um só que entrou vários. Então, para você não deixar entrar, é proteção de olho, proteção de boca e nariz, e proteção das mãos, através da higiene de mãos permanente. Só para você ter uma ideia, no hospital, abriu a porta, gel, álcool. Fechou a porta, álcool. Porque você tocou na maçaneta, então é álcool. Tocou no paciente, álcool. É assim, com todo mundo. Achei interessante, doutor. Hoje fui no supermercado, uma rede muito grande aqui do Rio de Janeiro. E aí, quando eu entrei no supermercado, tinha um rapaz ali de máscara, com luva, com um vidrinho de álcool, spray, álcool mesmo, e aí passava no pega-mão ali do carrinho, e também ele colocava na nossa mão. Então, eu achei muito interessante, que é uma medida muito interessante, né? O uso da luva também serve, né? Se você for ver. Mas aí você não pode pegar a luva e coçar o olho, né? Então... Já era. Já era. Agora... Por exemplo, Santa Catarina, né, eu recebo muitas informações lá do meu estado. Lá realmente foi um decreto da parte do governo, inclusive a Polícia Militar ela está pegando firme. Por exemplo, hotéis, rede hoteleira, banco, comércio, exceto farmácias, tá? Bares, restaurantes, oficinas mecânicas, correio, indústrias. Né? As indústrias, na verdade, elas estão até operando na capacidade mínima, mas a maioria estão todas fechadas. Então, isso aí é uma medida a 30 dias. Sim, drástico. Não seria também essa medida aqui no Rio de Janeiro? Porque, a princípio, olha, isso não está funcionando hoje aqui. Teve um decreto. Hoje teve um decreto do governador, e assim, eu não sei o decreto na íntegra, eu tenho ele aqui, me mandaram. Assim que saiu, eles me mandaram, a gente recebeu. Um decreto proibindo restaurante e bares também, com direito a multa, né? E aí várias outras punições. Quem vai fiscalizar? Aí é outra história, mas o decreto existe. BRT não pode ninguém em pé, para mim não adianta nada, para mim tinha que fechar o BRT, mas aí é uma opinião minha, né? Quem sou eu? Um mero médico assistencialista, né? Então, eu não faço parte da cúpula, né? Então, mas assim, o certo mesmo seria fechar tudo. Aí sim. Porque eu fico imaginando assim, o trabalhador, ele tem seu emprego. Ele não foi proibido de ir trabalhar. O empregador também não disse para ele ficar em casa. O que ele vai fazer? Ele quer manter seu emprego, quer ter sua renda, ele precisa daquilo. Então, ele vai trabalhar. Simplesmente isso, vai trabalhar. Então, assim, essa medida de Santa Catarina, no Paraná também teve uma coisa semelhante. Em São Paulo, no ABC, fecharam, não pode circular ônibus. Aqui no Rio, ônibus também não podem sair da zona da cidade do Rio de Janeiro. Metropolitana. Não pode, nem aplicativo, nem os transportes por aplicativo, né? Bares e restaurantes fechados, não pode ficar ninguém na praia, rio, piscina comunitária, não pode. Tudo isso para tentar, o pessoal fala da epidemia, fala assim, achatar a curva. Entra em contato com alguém contaminado, o ciclo de contágio não voltaria a ser pandêmico? Interessante a pergunta. Com certeza. Essa pergunta eu acho que todo mundo quer fazer ela e muitas vezes não faz, né? É exatamente isso, mas a questão não é essa, a questão é outra, a questão é a capacidade de assistência do Estado. Do Estado que eu digo, não é só SUS não, até da rede privada. Então, todo mundo, a tendência é que o vírus circule e todo mundo pegue o vírus, tá bom? Isso aí é uma tendência. Só que dessa maneira, essas quarentenas, vai um grupo pegar de uma vez, outro grupo pegar de outra, outro grupo pegar de outra vez, e aí não tem aquela coisa, todo mundo ficou doente ao mesmo tempo. Se todo mundo fica doente ao mesmo tempo, o hospital não dá conta. Você lembra que eu falei que se tiver
100 mil, 100 mil doentes, vai ter, sei lá, um exemplo, né? 1000 graves. 1000 graves, a gente não suporta. Vai morrer. Eu estou dando um exemplo. Esse dado não é verídico, é só para exemplificar. Vai morrer gente por desassistência. Tá? Então, seria muito melhor que as pessoas ficassem doentes em 10 mil, entendeu? Tá? 10 em 10 mil ficando doentes. E aí, quer dizer, eu quero dizer que fossem ficando aos poucos, né? E aí teria menos pacientes graves, e aí a gente conseguiria, o Estado conseguiria dar conta dos pacientes graves. E aí a taxa de mortalidade reduziria. Muito bem, nós vamos a um intervalinho, mas eu quero responder mais uma perguntinha aqui, aproveitando a audiência dos nossos queridos amigos, irmãos que estão nos assistindo. O irmão Nailton também, lá de Imbaria está em peso nos assistindo. Grande abraço, a querida igreja de Imbaria. O irmão Nailton faz a seguinte pergunta: boa noite, feliz sábado para todos. O limão com água quente combate o vírus? Mito ou verdade? Eu acredito que se você pegar o vírus e jogar água quente e limão, você vai matar o vírus. Tá bom? Eu acredito nisso. Temos evidência científica para isso? Não. Desconheço. Agora, no na realidade, na prática, você não está o tempo todo com água quente e limão. Porque a água quente vai matar por contato. Ela não vai matar por tomar água quente agora e por efeito prolongado. Não existe isso. Então, não serviria. Não serviria na prática. A água quente com vírus, com limão, eu já acho interessante por uma questão de dar uma melhorada na imunidade, né? Que é leve, não é só isso que melhora a imunidade, mas de certa maneira ela ajuda. Muito bem, nós vamos ouvir aí apenas um vídeo rapidinho, todos contra o corona, e depois uma música também. Fala em música, eu no começo do bloco esqueci de anunciar aqui que nós ouvimos uma música com o Iranildo, a música Escudo, e nós vamos depois desse vídeo ouvir uma bela música, e na sequência a gente volta para o nosso penúltimo bloco da nossa live de hoje, falando aí sobre o Covid-19, coronavírus. Então a gente fala sobre tratamento, fisioterapia. Minutos, você que conectou agora, você está sintonizado com o canal Reforma Web TV, e aqui nós estamos hoje fazendo uma live direto da igreja de Cascadura, aqui no Rio de Janeiro, falando aí sobre o Covid-19, como se prevenir, dicas de esclarecimento. Enfim, estamos hoje aqui com o Dr. Carlos Henrique Pedrazas, e ele está abordando esse tema na nossa live de hoje. Muito bem. Eu quero que você mande a sua pergunta, participe, interaja conosco, é imprescindível, você pode participar. Eu quero passar aqui novamente o telefone para você, é muito fácil,
Código de área 21 97903 6653. 97903 6653. Se você tiver aí o leitor de QR Code, você pode automaticamente já se inscrever no nosso canal via QR Code. É muito fácil, muito simples, e você também pode salvar aí no seu celular, porque você pode também interagir conosco, você pode mandar uma pergunta, você pode também participar da nossa programação, não, até porque a nossa programação também, nós transmitimos aqui todos os cultos, tanto os sábados, as programações da tarde, as conferências, para que você também possa estar aí a par de todas as informações. Muito bem, doutor, eu queria aproveitar uma perguntinha para aquelas pessoas que estão com sintoma, aquelas pessoas que estão tossindo, como proceder? Vou no médico, vou na UPA, vou no hospital, como devo agir? Quem está com sintoma simples, tosse, febre, né, tem que tomar remédio para febre e ficar em casa. Faz o xarope que você sempre usou, toma o antialérgico que você sempre usa, que o médico sempre passa, e pronto. Não é para ir para a UPA, não. Tá? A UPA é porta aberta e ela vai receber, se você for. Agora, de repente você está com resfriado e você pega a corona na UPA. Tá bom? Hospital nem adianta ir, só se estiver grave. Se não estiver grave, o hospital pode redirecionar você. Então, não tem por que ir para o hospital. Tá? Agora, o que é grave? É interessante saber isso. É claro que grave é quando a pessoa tem falta de ar. Ah, mas eu estou com falta de ar. Às vezes está nervoso e dá falta de nervoso. Pela dúvida, você vai. É claro, você está se sentindo mal, mais do que um simples resfriado, você vai. Sendo que o corona parece um simples resfriado, na maioria dos casos. Tá bom? Febre que dura mais de 3 dias, você vai. Febre que não abaixa com remédio para febre, aí você procura atenção médica. Agora, saiba você que o teste do coronavírus não vai ser feito. No SUS não vai ser feito. Só se você for grave e for internado devido às complicações respiratórias. Aí sim, vão fazer o teste em você, e um teste que dura 5 dias para sair o resultado. Doutor, obviamente o coronavírus tem cura, né? Qual seria o prazo, assim, que dentro de uma estimativa que se tem, diante dos casos que já ocorreram, de uma pessoa 100% curada? Olha, você para de transmitir quando você acaba com os sintomas, tá bom? O tempo que foi passado para a gente, né, é o tempo que você começou o sintoma, mais 14 dias, ou seja, 15 dias. Esse é o tempo de isolamento. Passou 15 dias, pode sair do isolamento. Eu teve um colega nosso, que ele está uma semana com sintomas, tal, ficou em isolamento, está lá trancado dentro de casa, no quarto dele, pega comida na porta, né, e aí, quer dizer, tem todo um processo para quem está junto com ele não pegar a doença. Nem sei se é corona, né? Não dá nem para ter certeza. E então ele está tendo esses cuidados. E eu falei para ele, olha, fala, o que manda o protocolo é 15 dias. Mas se você ainda tiver com sintoma, espera um pouquinho mais. O médico está sendo recomendado a dar atestado automático de 15 dias. Chegou com tosse, é um momento agora que os malandrinhos, né, de plantão, né, eles podem até se beneficiar, entre aspas, né, se ele chegar lá com tosse, atestado de 14, 15 dias. Eu queria fazer uma pergunta, doutor, na verdade, uma curiosidade que eu tenho. Encomendas vindas da China, por exemplo, que é algo que chega aí, um container da China, pode também ser um elemento infectante, sendo que você comentou no início da nossa live que, por exemplo, um plástico pode durar até semanas ali o vírus. Isso pode acontecer? 5 dias, ou 5 dias. Não? Olha só, eu tive um paciente exatamente com essa questão. Ele falou assim, olha, eu comprei um produto na China, veio dentro de uma embalagem, uma caixa de papel, e aí tinha um saco plástico, aqueles inflados, né? Um saco plástico. Plástico bolha. E aí quando eu apertei, fez assim, puff, rapaz, eu estou com medo de estar com coronavírus. Eu falei, nossa, que desespero é esse? Está com febre? Não. Está com tosse? Não. Está com alguma coisa? Não. A probabilidade é quase nula.
E se você for ver, os produtos vêm por navio. Demora quanto tempo? Ir por navio? Não é 2 dias, nem 3 dias, nem 4 dias. Então, quer dizer, esse tempo o vírus já até morreu. Mesmo que seja no plástico. Tá? Menos mal. Agora, grávidas, elas correm maior risco ao adquirirem o coronavírus? Importante. Grávida, ela o que foi visto é que a grávida, ela não apresentou, não teve o risco como o idoso teve ou como o imunossuprimido teve. Né? Isso eu posso dizer com segurança. Tá? Então, a grávida, ela teoricamente não teria, não seria parte do grupo de risco como o idoso é ou como o asmático é, não. Tá bom? E falando de grávida, eu já falo da lactante, que amamenta, né? O coronavírus, ele não teve nenhuma evidência de coronavírus, ou nenhuma histórica de coronavírus passando via leite materno. A recomendação é que a criança não tem, a mãe tem, então ela amamenta de máscara. E lava bastante a mão com álcool, etc. Né? E não deve deixar a amamentação em segundo plano. Tem que ser seio materno. Muito bem. Nós estamos hoje fazendo uma live sobre a prevenção do coronavírus. E tem uma perguntinha que chegou para nós, que é do Leandro de Jesus. Ele quer saber sobre o própolis. Nós vamos fechar também aqui a nossa live de hoje, falando um pouquinho, gostaria que o doutor também salientasse sobre a prevenção dentro do tratamento natural. Mas ele faz a pergunta, se possível, qual a eficácia do própolis? Sim. O própolis, ele é um bactericida, né? Sim. Ele comprovadamente, ele tem um teor bactericida e anti-inflamatório. Tá? Isso tem evidências por estudos. Tá bom? Agora, não tem nenhuma evidência que ele seja um antiviral. Bactéria é uma coisa, vírus é outra. Então, o própolis, ele é muito bom para o restabelecimento da saúde. Muitas vezes eu recomendo o uso de própolis para quem está resfriado. Então, serviria para quem está com corona. Fazendo uma analogia simples, né? Agora, o própolis, ele não tem nenhuma evidência que ele vai te curar do coronavírus. Mas ele vai melhorar o meio ambiente em que o coronavírus está inserido. Isso é importante. Muito bem. Nós já falamos de pandemia. Eu queria que o doutor explicasse para os nossos amigos qual é a diferença de epidemia para pandemia e também a infecção endêmica, né? Porque tem esse nome aí tudo parecido e é totalmente diferente. E para que nós esclarecêssemos os nossos amigos, né? Vou dar um exemplo. A malária é endêmica em certos locais da Amazônia. Ou seja, o ano todo, o tempo todo, quem vai para lá corre grande risco de pegar malária. Tá bom? Então, essa é uma endemia. Epidemia é uma doença que não tinha, surgiu, muita gente pegou, num local limitado. Epidemia da dengue. Então, pega o Rio de Janeiro em peso, né, e aí todo mundo no Rio de Janeiro com dengue. É uma epidemia. Uma pandemia é uma epidemia que se alastrou pelo continente, pelo globo. No caso do coronavírus, tem no continente asiático, no continente europeu, América do Norte, América do Sul, Oceania. Pandemia. Pegou tudo. Uma doença que não tinha, surgiu e pegou todo mundo de surpresa. Muito bem. Nós vamos aproveitar aqui e ter mais um intervalinho, mas eu quero perguntar aqui, tem mais algumas perguntas chegando para a gente. A Daisy Danziger, ela fala o seguinte, sobre autohemoterapia. Ela acredita e faz a pergunta, uma dica para aumentar a imunidade? Seria algo praticável diante do coronavírus? Diante do coronavírus, não. Diante do coronavírus, não. A autohemoterapia é um tratamento que se usa, é bem controverso, tem que dizer que é controverso. Se você for ver os órgãos que nos inspecionam, né, que é o CREMERG, etc., eles são contra a autohemoterapia, né, mas
Muitas pessoas usam com a finalidade de aumentar a quantidade de circulante de glóbulos brancos, que nada mais é que você pegar sangue da veia e colocar no músculo. E aí o corpo entende aquilo, né, como corpo estranho, sendo que não é corpo estranho no músculo, né? E aí ele aumenta a sua produção de anticorpos, né? Então, acredita-se que isso aumente a imunidade. Em relação ao coronavírus, isso não vai fazer muita diferença. Se você já tiver com a imunidade lá em cima e tal, aí pode ser que se melhore. Mas isso é bem controverso, sabe? É bem controverso mesmo. Muito bem, nós vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para fechar aí o nosso último bloco de hoje. Sei que tem várias perguntas e prometemos responder a todos. Mas antes eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, tá? Você que curte a nossa programação, você que gosta de boa programação, você pode entrar, se você tem aí o QR Code no seu celular, é muito fácil, você pode adicionar aí na sua agenda o número do nosso telefone, que é o 21, código de área 21, 97903 6653, 97903 6653. Mande a sua perguntinha para nós. Nós vamos a um rápido intervalo musical, vamos aí de musicoterapia e depois a gente volta fechando o nosso último bloco dessa noite. Que há muito tempo eu já não te vejo mais. Você foi embora e nem olhou pra trás, e me deixou e foi embora sem me dar explicação. Eu não sei o que aconteceu, por que você se perdeu. Se eu sempre estive ao seu lado em todos os momentos. Filho, agora eu estou aqui, é hora pra você voltar. No mundo aonde estás vivendo não é teu lugar. Cadê você que um dia me adorou de que ao mundo anunciou a minha salvação? Meu filho, onde você anda agora? Volta pra casa, o teu lugar vazio está a te esperar. Meu filho, eu não quero mais perder você, porque te amo e você tem grande valor pra mim. Eu não sei o que aconteceu, por que você se perdeu. Se eu sempre estive ao seu lado em todos os momentos. Filho, agora eu estou aqui, é hora pra você voltar. No mundo aonde estás vivendo não é teu lugar. Cadê você que um dia me adorou de todo coração, que ao mundo anunciou a minha salvação? Meu filho, onde você anda agora? Volta pra casa, o teu lugar vazio está a te esperar. Meu filho,
vida por você, só pra não ver você sofrer. Mas você me abandonou e foi embora. Ainda estou a te esperar, ainda há tempo pra você voltar. É só chamar pelo meu nome, eu vou te socorrer. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você, meu filho? Muito bem, estamos de volta, são 8 horas e 57 minutos e nós vamos para o último bloco dessa noite. Você ouviu aí com o nosso cantor Heber Veras, a música Cadê Você? Essa música vai para todos os nossos amigos que estão conectados para a sua edificação espiritual. Muito bem, eu quero, antes de já fazer mais algumas perguntinhas aqui, eu quero falar sobre o site coronabr.com.br. Tá? Eu achei muito interessante esse site, porque, obviamente, né, doutor, com a tecnologia é importante também usá-la para o benefício e também diante dessa pandemia que nós estamos vivendo. Mas eu recebi uma mensagem sobre esse site, eu achei muito interessante. Diz assim: nem todo mundo que contrai o coronavírus precisa ir ao hospital, e nem todo mundo que apresenta sintomas tem o vírus. Com o avanço da doença, muitas medidas estão sendo tomadas para evitar a sobrecarga do sistema de saúde. O CoronaBR é uma plataforma em que um enfermeiro virtual ajuda você a identificar se você precisa ir a um posto de saúde ou não. A plataforma foi projetada a partir do know-how em tecnologia da Pix e do conhecimento técnico em saúde da Axon, que elaborou o protocolo com o apoio do Dr. Lucas Chaves, que é um médico infectologista da Universidade de São Paulo. Então eu achei muito interessante, e se você quiser entrar lá, acessar é www.coronabr.com.br e você pode se informar melhor, mais uma ferramenta aí para ajudar as pessoas que podem estar sentindo que está com sintoma do coronavírus. Muito bem, vamos responder uma perguntinha da nossa irmã Tereza Cristina. Ela faz a seguinte pergunta, doutor Carlos: espalhou-se pelo WhatsApp que na Itália nenhum reformista pegou coronavírus porque come muito alho e cebola. Graças a Deus, hein? É procedente isso? O alho, eu diria até mais o alho que a cebola, mas o alho e a cebola, né, eles são... ele tem um certo grau de antibiótico natural, né? A cebola, ela forma um ácido bem forte, bem potente, e isso pode controlar de alguma maneira algumas doenças, né? O alho é um antioxidante, né, riquíssimo, né? Então, para quem não tem intolerância a alho, né, se você não é daqueles que fica lembrando que comeu alho o dia inteiro, né, então o alho vai ser bom para você. Mas eu queria dizer assim dos antioxidantes, e aí eu já vou entrar num assunto que eu acho interessante, até porque é minha área, minha expertise também, né? Que seria a relação da alimentação com a doença. É muito mais importante você, para ter uma imunidade boa, uma imunidade funcional, né? Porque imunidade não é só ter anticorpo alto. Porque pessoa que tem doenças autoimunes, ela tem anticorpos lá em cima. Pessoas que têm alergia têm anticorpos lá em cima, mas são anticorpos disfuncionais, ou seja, não funcionam da maneira correta. Para você ter anticorpos funcionais, que vão melhorar a sua condição, né, a sua estrutura e evitar ou controlar doenças mais facilmente, você tem que ter hábito saudável de vida. Esse é o principal antioxidante. A gente fica falando do alho, que é um antioxidante, a gente tem o limão,
A vitamina C, que nada mais é que nesse teor aqui que se fala da vitamina C, um antioxidante. Os sucos coloridos, né, são antioxidantes, obviamente sem açúcar. E aí se fala muito, está se falando muito de um shot, né? Faz um shot de gengibre com couve, com limão. Você mistura vários antioxidantes, isso vai te prevenir. Muito mais do que esse shot é o seu sistema endógeno funcionando. E o sistema endógeno funcionando, que seria o sistema basicamente o principal, o sistema glutationa, ele vai funcionar com hábitos saudáveis de vida. E o que é hábito saudável de vida? Eu estava falando com uma colega que quando pegou a Coca-Cola, eu falei, não devia estar tomando a Coca-Cola. Isso aí piora a sua saúde. Isso aí vai te ajudar a pegar o corona, né? Porque aquilo ali estraga o seu organismo. Tá? Então, hábito saudável de vida é dormir bem. E aí varia o sono de 6 a 10 horas, sendo que a média seria 8. Eu durmo 6, a minha esposa dorme 10. Não sei, e tem gente que dorme, né? O que importa é que você esteja bem, desperte sem despertador, esteja bem para o dia seguinte. Uma boa alimentação. O que é boa alimentação? Alimentos integrais, alimentos minimamente processados. Por exemplo, frutas, todo mundo sabe disso, né? Frutas, legumes. Tomar o shot antioxidante vai fazer bem? Vai. É ele que vai salvar a sua vida? Não. Tomar o alho, comer o alho com cebola, chá de alho com cebola, né? Bem concentrado, aquele ardido. Quanto mais ardido e mais amargo, melhor. Não é bem assim, né? Mas vai fazer bem? Vai fazer bem. É ele que vai evitar você pegar o corona. Além de nós não termos nenhuma evidência científica disso, eu acredito que o reformista a que ela se referiu seja uma pessoa que evite a carne, não coma carne, não ingira, não bebe bebidas alcoólicas, não bebe bebidas açucaradas, faz minimamente uma atividade física. Então, não foi apenas o alho que fez a pessoa não pegar a doença, ou pegar e ser assintomático, né? Foi todo um estilo de vida. Eu acho que eu respondi a pergunta da nossa espectadora, né? Então, é muito importante isso, né? É claro que quando você está doente, vamos supor, você não tem um hábito saudável de vida e você ficou doente, pronto. Não que os que têm um hábito saudável de vida não vão ficar doentes, né? Todo mundo pode. Mas vamos supor, ficou doente, pronto. O que você deve fazer? Bem, a pessoa doente não está na hora de fazer dieta, ela não pode ficar fazendo dieta para emagrecer. Ela tem que, preferencialmente, consumir alimentos altamente energéticos e de fácil digestão. Você pode dizer assim, um alimento altamente energético? Vem à cabeça algum? Açúcar é altamente energético? Energia vazia, mas é. Pão, carboidrato, né? Altamente energético? É, altamente energético. Pão branco principalmente. Energia pura, né? Mas não é saudável, porque ele não é de fácil digestão. Tá? Então, alimentos altamente energéticos de fácil digestão, trocando em miúdos, seria uma batata, inglesa mesmo, que normalmente numa dieta a gente prefere não passar, mas quando você está doente ela serve, uma batata até com alho, pronto. As frutas são alimentos energéticos, o arroz é um alimento energético, de preferência integral, para ser de mais fácil digestão, e legumes cozidos no vapor ou crus. E aí a gente fala bastante do crudivorismo, né? Se você está com coronavírus, você se alimentar de alimentos crus, ou levemente cozidos no vapor, obviamente bem higienizados, vão te fazer bem, porque eles não vão sobrecarregar o seu organismo, deixando ele lutar com uma frente única contra um agente agressor. Uma grande quantidade de água,
A gente recomenda de 50 a 70 ml quilo dia. Então, uma pessoa que tem 100 quilos vai beber no mínimo 5 litros por dia. Uma pessoa que tem 50 quilos vai beber no mínimo 2,5 litros por dia. Se ela suar mais, ela tem que beber um pouco mais. E aí sim, você introduz os alimentos com alto poder antioxidante. Temos evidência científica que os alimentos, da maneira que eu te falei, vão curar você do coronavírus? Não temos. Mas nós sabemos pelo conhecimento adquirido com o tempo. Eu ouvi essa semana, não sei se foi essa semana ou semana passada, uma pessoa falando na rádio sobre a vitamina C, não sei, é para tomar tanta vitamina C, que ela não faz tão bem assim. Bem, tudo em alguém pode fazer mal, né? Então, é o que eu posso dizer para você, e até em resposta a essa pessoa que inadvertidamente falou mal, ficou falando muito mal da vitamina C, né? Mas o mais importante, então, é você ter hábitos saudáveis de vida. Eu estou doente, posso fazer atividade física? Você deve fazer atividade física. Agora, é correr? É musculação? Não. É a caminhada. Caminhada onde? Se eu estou em isolamento, né? Dentro de casa. Em vez de ficar deitado se entregando à doença, você levanta, vai na varanda, vai na cozinha, vai no banheiro. Quer dizer, é um mínimo de atividade física. Claro que você não pode fazer atividade física para se exaurir, né? Para gastar toda a sua energia também, né? Mas é importante você não ficar parado a maior parte do tempo. Doutor, nós já estamos na reta final aí da live de hoje sobre a prevenção do coronavírus, mas eu queria que você falasse assim de uma maneira bem resumida, como que nós poderíamos estar minimizando, ou seja, trabalhando com a prevenção, em todos os aspectos. Por exemplo, tem pessoas que não tem jeito, tem que pegar o ônibus. Até hoje nós estávamos comentando, né, que aqui o prefeito Crivella salientou que o motorista ele tem autonomia para não deixar uma hiperlotação dentro do BRT, mas isso é impossível, porque por mais que a pessoa está ali sentada do lado de uma pessoa que, se ela tiver o vírus, vai pegar de qualquer forma. Sim. Então, qual seria a prevenção dentro de um trem, dentro de um metrô? Qual seria a prevenção se uma pessoa tem que sair de casa por algum motivo? Por exemplo, hoje tive que ir para o mercado, não tem jeito, né? De uma maneira geral, e aí para finalizar, qual seria assim a dica de ouro diante de tudo isso? O doutor já falou, aumentar a imunidade e tal, mas assim, de repente, em poucas palavras, o que ainda ficou para falar que você colocaria junto na prevenção, na alimentação, e de repente alguma dica mais aí, de algum suplemento natural, alguma sim. coisa, fica à vontade. Estão falando muito da vitamina D, né? Vitamina D, ela não obrigatoriamente tem que ser suplementada, né? Só se ela estiver baixa, é importante dizer isso. Vitamina D, e a gente só sabe que está baixa pelo exame. Abaixo de 30 se suplementa, acima de 50 nem pensar, não precisa de suplemento. Bem, então seria uma suplementação interessante, vitamina D, né, para quem tem baixo, né? Não dá para tomar por tomar, né? Tem gente que está falando da vitamina E, eu particularmente não sou a favor da suplementação vitamina E. É muito melhor você comer uma castanha do que suplementar com vitamina. A castanha tem bastante vitamina E. Em relação ao isolamento, né? A prevenção por isolamento, o ideal é não sair de casa, no mundo ideal, que não dependesse de interesses políticos e financeiros, onde só a saúde importasse, seria não sair de casa. Se tem que sair, para você se proteger o máximo possível, manga comprida. No Rio de Janeiro é difícil, mas você não pediu para eu dizer o que é mais fácil, você pediu para eu dizer o que é melhor, né? Então sai de manga comprida, álcool, gel ou líquido, para sempre borrifar e lavar a mão, quando se encostar em qualquer coisa, máscara, óculos. Chegou em casa, tira toda a roupa, põe para lavar, toma banho, e aí, vida que segue. Eu tenho que ir para o mercado, faz isso. Eu tenho que ir trabalhar, aí eu tenho que ir de trem e o trem está cheio. O ideal é esperar o trem vazio, para manter a distância de 1,5 metro de qualquer outra pessoa. Tá bom? Evitar, doutor,
andar de ônibus, né? Se puder, Com certeza. ir Por mim, carro. devia cortar impedir qualquer transporte público. Ou o empregador arranja um transporte para o empregado, ou limita tantas pessoas por ônibus que elas possam ficar distantes entre si de no mínimo 1,5 metro. Né? Se isso não é possível, que não tenha trabalho, que não tenha nada disso. Muito bem. E na alimentação, doutor, eu sei que, por exemplo, o gengibre também é muito bom. É um antioxidante, né? O gengibre está no shot, né? No suco, né? No suco verde, e aí deu uma turbinada com gengibre, né? Aí tem gente que fala do inhame também. O que a gente tem que se basear, Josemar, é que existem princípios dentro da área da saúde, que é o princípio da beneficência. Então, você tem que recomendar algo que faça bem. Se você não tem evidências absolutas que faz bem, ela não pode fazer mal. O princípio da não maleficência. Então, quando eu falo assim, ó, toma gengibre, toma limão, come castanha, né? Eu estou te dando alimentos que não têm contraindicação, a não ser que você tenha alergia específica a eles. Eu não estou te dando vitamina C. Eu estou te dando um alimento rico em vitamina C. É diferente. Eu estou te dando um alimento rico em polifenóis. Eu estou te dando um alimento rico em resveratrol e etc, etc. Né? Então, não tem como uma pessoa em sã consciência falar mal desse alimento. Tá? Então, se alimentar bem, eu posso te recomendar com toda a segurança. Com toda a segurança e toda a certeza de que vai fazer bem para a sua saúde. Agora, você evitar a combinação errada de alimentos, tirar o açúcar da sua dieta, 100%, e aí inclui bebidas açucaradas, tirar os alimentos de difícil digestão, e aí, né, os vegetarianos saem ganhando nessa, os veganos saem ganhando nessa, né? Isso vai melhorar a sua saúde e vai melhorar a sua resposta frente ao coronavírus. Muito bem. Tem uma perguntinha para nós fecharmos aqui a nossa live de hoje, da Maria Teodoro. Eu não sei de onde que ela está falando, mas de qualquer forma queremos mandar um alô muito especial, viu, irmã? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Ela pergunta, doutor, pessoas que têm rinite, correm mais risco também? Não. Rinite não entra no grupo de risco. Por quê? Porque o coronavírus, né, o vírus corona, ele tem uma predileção por vias aéreas inferiores, pulmão. Enquanto a rinite, ela é vias aéreas superiores. Tá? Rinite é uma resposta alérgica. Muitas vezes, a pessoa com rinite, ela pode até pensar que está com sintomas. Por exemplo, um idoso. O idoso não necessariamente faz febre. Ele pode ter uma infecção e não ter febre. Então, se você pega um idoso que está tossindo e escorrendo o nariz, isolamento. Porque ele não necessariamente precisa da febre. Tá bom? Então, às vezes, uma pessoa com rinite pode ser confundida e até colocada em isolamento. Tá? Mas não tem nada a ver com corona, não tem nada a ver com aumento do risco de gravidade, pneumonias e etc. Em relação ao corona, não tem nada a ver. Muito bem. Está chegando perguntinha aqui, doutor. Eu estou constrangido de dizer um não, né? Abração para a Célia Regina. Ela faz a seguinte pergunta: estou na dieta crua há quase 2 meses. Preciso de alguma suplementação aí para aumentar a minha imunidade? Dieta crua já automático aumenta a imunidade, né? A dieta crua, ela é o suprassumo do alimento. Então, os antioxidantes estão mais concentrados. O simples fato de aquecer a mais de 40 graus um alimento, você perde antioxidantes. Então, você está simplesmente se alimentando do suprassumo. Suplementação, só se você tiver carência. Tá? Uma pessoa com dieta crua, que seja vegana, pode ser que ela tenha, e aí tem até um percentual até importante, que tenha uma carência de B12. Então, se fosse suplementar alguma coisa, seria suplementar B12. Banho de sol, para não perder vitamina D. Detalhe, se você fez o exame de B12 há menos de 3 meses e estava normal, nem precisa de B12. E também nem precisa de vitamina D. Essas vitaminas, elas não caem de uma hora para outra.
A B12 demora no mínimo 3 meses para começar a sentir a diferença. Tá? Eu tenho um paciente que faz uma injeção anual de vitamina B12 e controla a vitamina, imagina, o ano todo. Vitamina D, ela demora a subir, mas, por outro lado, ela também não cai tão rápido. Então, assim, eu diria, suplementação de B12. Se você está no crudivorismo e é vegetariana. Suplementação de B12. Muito bem. Respondida a perguntinha. Eu quero mandar um alô para o querido irmão Adelso também. Está lá no Recreio, ligadinho também, está conectado conosco também, assistindo a nossa programação. Ele faz uma pergunta, e dentro dessa pergunta eu já queria também fazer uma outra pergunta. Ele diz o seguinte: alguma posição oficial da OMS sobre a influência do clima quente sobre a transmissão do Covid-19? E aí eu ia fazer uma pergunta: o nosso clima favorece, inibe o vírus, o corona, ou não? Não. Ou não tem nada a ver? O clima que nós estamos presenciando hoje é um clima, ele está quente, mas está evoluindo para um clima seco, que normalmente é o outono, é assim. E é no outono que começam as síndromes respiratórias. Lá na China começou quando? Também próximo se não me engano, já era inverno lá, né? Então o clima quente, ele inibe, digamos assim, as síndromes respiratórias. Só que a gente vê que quando o bicho é brabo, né? Quando o vírus tem uma virulência grande, uma efetividade grande, ele não importa clima quente, não importa clima frio, ele vai ser transmitido. E aqui, mesmo no Rio de Janeiro, mesmo sendo um clima no frio, ainda é um clima quente, a gente está tendo uma transmissão enorme e uma progressão da doença enorme. A posição da OMS se fala sobre clima quente ser menos propício à propagação a efetividade do vírus, né? Porque o vírus morre com o calor e tal. Mas na nossa prática a gente está vendo que não é bem assim que está funcionando aqui. Muito bem. Irmão André Nunes, né? O irmão André Nunes também lá de Alcântara, um abração a todos os nossos queridos irmãos que estão também conectados conosco. Ele pergunta o seguinte: por quanto tempo o vírus fica incubado naqueles, por gentileza, não sai da tela ali não, no Ederson? Por quanto tempo fica incubado naqueles que não manifestam os sintomas, ou seja, os assintomáticos? O vírus, o período de incubação é o tempo que o vírus entra e ele começa a produzir sintomas. Nos assintomáticos, mesmo os assintomáticos, eles têm um período de incubação, que é o tempo onde o vírus entra, infecta, e o tempo que eles passam a transmitir a doença. Tá bom? Normalmente, 2 dias, no mínimo, para ter incubação. Então, por exemplo, o período de incubação é no mínimo 2 dias. Então, se você entrou em contato com uma pessoa que estava assintomática, 2 dias depois ficou sintomática, eu diria que baixa o risco de infectividade, né? A média é de 5 dias. Mas a variação, a média de 5 dias, normalmente é no máximo 8 dias, só que em raros casos, e isso baseados no histórico de 2012, no MERS, lá do Ocidente, do Oriente Médio, né, do Oriente Médio, então, algumas pessoas tinham em 14 dias, em até 14 dias. Então, se considera o período de 2 a 14 dias para ela começar a desenvolver sintomas. Muito bem. Eu quero dar um alô também para o nosso amigo, irmão Benjamin Batista Cunha. Ele é lá acho que está morando em Curitiba agora. Não sei se, me perdoe se eu falei a cidade errada, mas ele está dando um complemento aqui, eu achei muito interessante. Na verdade é uma pergunta. Sim. Dentro daquilo que nós já falamos, ele diz o seguinte: não existe remédio X que pode dizer que pode curar, mas podemos prevenir além da higienização, alimentação saudável e o uso de gengibre, alho, cebola e pimenta. Pode ajudar a prevenir, né? A pimenta eu não sei. A pimenta realmente a pimenta, como ela é muito estimulante,
eu prefiro não prescrever, né? Porque o gengibre, alho, cebola, às vezes a gente põe na receita. Fazer suco com isso, suplementa com isso, toma o extrato seco disso, e aí por aí vai, né? A pimenta realmente não é um produto que eu usualmente passe, não. Então, não é um produto que eu trabalho. Eu acho ele muito estimulante, e aí acaba podendo trazer alguns malefícios, além dos benefícios, né? Agora, gengibre, alho, cebola, limão, com certeza são potentes auxiliadores, né, no nosso afã de melhorar nossa saúde e prevenir não só coronavírus, mas qualquer doença viral. Muito bem. Nós estamos na reta final aí, eu queria saber do Ederson se tem mais alguma perguntinha. Não havendo, nós vamos encerrar a nossa programação de hoje, mas fica aí o convite para próximo tema. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e também nos sugerisse. Quero deixar até aqui o meu telefone, você pode entrar em contato comigo também, que é o 21 96964 2874, e também nós queremos fazer outras lives dessa, para que também possamos aí estar divulgando, e também no âmbito missionário também. E você pode também se inscrever e também salvar aí na sua agenda o número do telefone aqui do nosso canal, que é o 97903-6653. Você pode, pelo QR Code, também se inscrever no nosso canal. Nós vamos agradecer aqui primeiramente a Deus por esse privilégio. Quero agradecer também ao Dr. Carlos Henrique Pedrazzi, que Deus te abençoe, tá? E também quero agradecer a você, amigo internauta, você que participou conosco dessa live. E podemos ficar tranquilos, cientes, fazendo a nossa parte, tendo a certeza de que Deus com certeza fará dele, para que dessa forma aí nós estejamos protegidos debaixo das asas do Todo-Poderoso. Sábado perguntaram qual é a melhor prevenção. Aí o irmão Demetrio falou, Êxodo 15, 26, que é o texto que nós lemos para a introdução, que se formos obedientes, se formos fiéis a Deus, nenhuma das pestes que tinha sobre o Egito, o Senhor colocaria no seu povo. Então vamos confiar, vamos fazer a nossa parte, vamos confiar em Deus, ter a certeza de que Ele está no controle da nossa vida. Dr. Carlos, considerações finais, para nós encerrarmos. Nós vamos também fazer uma oração, juntamente com os nossos amigos internautas, mas queria que você fechasse aí com chave de ouro. A recomendação geral seria: cuide da sua saúde permanentemente, que menos doente você ficará. Confie em Deus, porque a fé, ela pode transformar uma vida, e ela pode fazer com que coisas que sejam impossíveis aconteçam. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui, mas gostaria que você também, se pudesse ajoelhar conosco, nós vamos orar neste momento. E vamos pedir a graça de Deus para que este sábado seja abençoado. A nossa programação aqui em Cascadura amanhã ocorrerá de maneira normal, tá? Claro, alertamos sempre a prevenção, aqueles irmãos que estão com sintomas, ou de repente irmãos de mais idade, fiquem em casa. A nossa programação será transmitida também pelo canal Jovens Reformistas do Brasil e também pelo canal Reforma Web TV. Vamos ajoelhar e vamos concluir com oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habita nos céus, nós queremos te agradecer por esse privilégio de poder estar transmitindo esses esclarecimentos tão importantes diante dessa pandemia que tem assolado a humanidade, que tem trazido tanto desconforto, tanta tristeza. Queremos te pedir, ó Pai, que tu abençoe de modo especial o teu povo, mas também abençoe as pessoas que estão infectadas com este vírus, especialmente nos países onde predomina de maneira muito forte essa doença, ali na Itália, na Europa, também na China. Nós queremos te suplicar que o Senhor dirija a nossa vida. Temos plena certeza de que o Senhor está no controle deste planeta
e não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Tu permita. Por isso, Pai, te suplicamos que nos dê sabedoria, para que como um povo Seu, um povo inteligente, um povo com o conhecimento que nós temos a respeito da saúde, que possamos cuidar, aumentando a nossa imunidade, que possamos também trabalhar na prevenção, que possamos também auxiliar outras pessoas que estão padecendo diante dessa situação, e que somente o Teu nome possa ser honrado e glorificado. Despeça-nos na Tua paz e na comunhão do Teu Santo Espírito, e que amanhã possamos retornar para a Tua Santa Casa, para novamente Te adorar e louvar, bendizer o Teu excelso nome. Fica conosco, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então nós agradecemos a todos os nossos amigos e irmãos, que Deus abençoe a todos, e até um próximo encontro, se Deus assim nos permitir. E lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. O coronavírus veio lá da China e já se espalhou por este mundão. Agora devemos beber muita água, vitamina C, lavar bem as mãos, evitar beijinhos, contato e abraço, até mesmo um simples aperto de mão. Mas não se preocupe, não vai ser pra sempre, só até a gente vencer o vilão. O coronavírus não vai resistir se a gente se unir e se prevenir. O brasileiro é carinhoso, gosta de abraçar e beijar, mas vai ter que esperar.